E por fim, na década de 50, após o nazismo, após a morte dos judeus, o genocídio dos judeus, começaram a ser publicados alguns estudos defendendo também que se tem que verificar a posição da vítima, que se tem que verificar o lado da vítima nos crimes. Uma forma mais fácil de nós visualizarmos isso hoje é uma discussão que existe no direito penal sobre a participação da vítima no crime. Existe uma teoria na Alemanha hoje, chamada vítima-dogmática, e ela prega, inclusive, que pode haver a compensação de culpas no direito penal. Nós sabemos que o direito brasileiro não aceita isso. No direito civil, pode-se compensar culpas, mas no direito penal brasileiro não pode. Então nós temos aí, então, como funciona esse controle dos crimes, com essas 4 visões. Para Antônio Garcia Pablo de Molina, que é o maior criminólogo da Espanha na atualidade, e vários autores, o controle do crime é feito por 2 mecanismos: pelo controle social informal e o controle social formal. O que é o controle social informal? Informal é aquele nosso, do dia a dia, aquele que não tem papel, das relações pessoais, é o feito pela família, pelos colegas de escola, pelo modelo ético, pela consciência moral de todos e pelo círculo de amizades, por exemplo. Então, por exemplo, se um filho volta da escola com uma caneta diferente, aí o pai pergunta: e essa caneta de onde que é? É do amiguinho meu e tal. Não é do amiguinho seu, não. Você vai ouvir amanhã. Então, há um controle social informal disso. Então, a criança já vai aprendendo que ela tem que respeitar o patrimônio de terceiros. E o controle social formal? O controle social formal é o que a população conhece como repressão. É o Estado. O Estado é imbuído no controle do crime, no combate ao crime. Então você tem o quê? As polícias, o Ministério Público, o Poder Judiciário, CPIs, e não está ali, mas você também tem a administração penitenciária. Então, elas trabalham com a forma. Houve um crime, há uma lei penal determinando que a prática daquele crime impõe a aplicação de uma pena, então tem que se buscar a aplicação da pena junto ao judiciário. Esse é o controle formal. Então, em todos os países, o crime ele funciona controlado com esses 2 fatores. Tanto o controle social informal, como o controle social formal. Pulando aí para o próximo slide. Então, é o equilíbrio que nós temos que buscar para se controlar efetivamente os crimes. E aí eu pergunto para vocês e deixo uma afirmação. Por que é tão fácil controlar os crimes nas cidades pequenas? Porque na cidade pequena, o controle social informal, ele é muito presente. A opinião pública, a honra, o sentimento de probidade, de estar correto, de ser bem avaliado pelos vizinhos, ele é muito grande. A prática de um crime em uma cidade pequena, ela traz uma estigmatização muito grande para a família da pessoa que praticou. Aquelas pessoas são enroladas. Tem um criminoso naquela família. Olha para você ver. Há uma imposição de uma penalidade moral, uma sanção moral naquela família. Então, na cidade pequena, há um controle maior informal do que o formal. E você pode ver, eu trabalhei em TEUMI 5 anos,
que muitas agressões, muitas calúnias, muitos crimes pequenos não chegavam ao conhecimento da justiça de forma oficial, porque a cidade resolvia isso. As famílias sentavam para conversar, os vizinhos sentavam para conversar, para dialogar, e as coisas eram resolvidas ali. Então, o controle social informal, ele é muito importante para se controlar o crime. Então, o que acontece hoje? Qual que seria a principal falha, então, das cidades médias e grandes? O problema hoje, que a criminologia defende, é que está ocorrendo uma saturação das funções do sistema de controle formal. Por exemplo, qualquer conflito hoje, as pessoas procuram a polícia ou vão à justiça. Então, muitos conflitos que poderiam, e seria mais natural, que eles fossem conciliados entre as partes, dentro da sociedade, pelo controle informal, por família, amigos, ambiente escolar, eles estão sendo levados ao controle social formal. E o controle social formal, ele não dá conta de resolver todos os problemas. E aí, tem uma situação interessante, que os criminólogos sempre falam, e, por exemplo, você tem governador Valadares. Valadares tinha uma cadeia de 40 vagas, há 10 anos atrás, e tinha 150 presos. Hoje você tem uma cadeia, 450 vagas, eu acho. Deve ter mais ou menos isso de gente presa lá. Mas se você construir uma cadeia de 1.000 presos, você vai ter os 1.000 presos também. Se construir uma de 2.000 presos, vai ter 2.000 presos. Isso a criminologia não sabe explicar. Mas isso ocorre em tudo no teu lugar. E lamentavelmente, você vai notar que um grande número de pessoas que estão nas cadeias brasileiras, e de outros países também, são reincidentes. São pessoas que já passaram 2, 3 vezes pelo sistema penal. Passemos para o próximo slide. Então, o conceito de prevenção, abdicando aí dessa forma popular, de senso comum, que os políticos aproveitam muito, né? O político muito fala assim, a prevenção do crime é comprar viatura. Aí compra aquelas 50 viaturas, chama o público, solta foguete, aparece uma foto no jornal. Se nós estamos aqui vendo que o problema do controle do crime é o excesso de funções do controle social formal, comprar sua viatura não resolve. A gente chama isso de maquiagem. É só para dar uma impressão para a sociedade que está sendo feito algo. Então o que acontece? O controle social do crime, então, ele tem que partir da sociedade, da participação da sociedade. E você tem hoje um novo modelo de justiça que está sendo implantado em alguns países, vai ser até objeto de 5 de novembro a dia 10 de novembro de um seminário internacional em Belo Horizonte que se chama Justiça Restaurativa. É um modelo que propõe a pacificação de conflitos com uma participação maior entre a vítima e o ofensor. Muito parecido até com o juizado especial criminal. Você tem o quê? Que se buscar o crime não como um enfrentamento. Essa questão do crime ser um enfrentamento do criminoso contra o Estado, ela é uma visão míope do crime. Ela é uma visão que ela afasta a complexidade do problema criminal.